Em meio à atual conjuntura política e econômica do Brasil, o Fórum da Liberdade deste ano realiza mais uma edição na próxima segunda-feira. Para nos dar um panorama de como será o evento, está com a gente o diretor de formação do Instituto de Estudos Empresariais, Diego Carvalho. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, vamos começar. O tema desta edição do Fórum da Liberdade é, abre aspas, Brasil aberto para reformas? Com interrogação, né? Seria uma pergunta. Brasil aberto para reformas? Qual a reflexão que a organização do evento busca trazer para esse debate? É uma questão que ainda não foi respondida, vide tudo o que está acontecendo. Parece que em determinado momento se entende que precisa de reformas, mas será que é essa reforma que o povo quer, que o mercado quer, enfim? Perfeito. Na verdade, o objetivo e tudo que tem por trás dessa pergunta, desse questionamento, é justamente colocar essa pergunta no ar. E, inclusive, nós imaginamos e pensamos no tema desse fórum após o resultado das eleições. Então, nós não sabíamos e, naquela época, já colocamos em dúvida se realmente o governo atual conseguiria implementar reformas que, sem dúvida, o Brasil precisa, e não só a reforma da Previdência, mas várias outras reformas, né? Por exemplo, a reforma tributária, uma reforma política, uma reforma federativa também, dentre outras, que são muito necessárias no Brasil. Mas, por outro lado, embora nós saibamos que essas reformas são necessárias, há vários outros fatores que, na nossa visão, poderiam impedir a implementação dessas reformas. Grupos de interesse, grupos e pessoas que poderiam ser prejudicadas por algumas reformas, embora o conjunto da grande maioria da população seja beneficiada, principalmente no longo prazo. Sim. Mas alguns interesses organizados podem ser prejudicados. Uma própria questão da mentalidade da população, que pode não estar bem instruída a respeito dessas reformas. Então, é muito importante transmitir, ou seria muito importante por parte do governo ter uma boa comunicação com a sociedade para conseguir transmitir exatamente quais são os custos, porque elas vão implicar custos, Sim. mas quais serão os benefícios a longo prazo, porque todos nós queremos um país desenvolvido no futuro, com uma excelente qualidade de vida para todos. No entanto, isso não sai de graça. Nós realmente precisamos fazer algumas reformas estruturais, porém, não sabemos ainda, até agora, e esse assunto realmente está em voga com os debates recentes que nós estamos tendo em Brasília. Não se sabe se o governo conseguirá implementar, se terá competência para realmente colocar isso em prática. Bom, são muitas questões que tudo tu disseste agora, fiquei aqui matutando, né, concatenando, não só, como tu bem disseste, a reforma da Previdência, mas outras reformas, né, como a reforma tributária e a reforma política, levou muita gente às ruas com esse pedido em 2013. Eu fico pensando também se a interrogação e o fato de falarmos reformas no plural não levam à questão dos modelos de reformas, né? A proposta hoje vai ser discutida, obviamente, a proposta do ministro Paulo Guedes, as reformas no âmbito público, privado e militar também são relevantes. Dá para a gente imaginar, sobre a ótica de vocês, vai ficar no plano econômico, ou, por exemplo, a questão tributária, ela é tão fundamental assim? E digo mais, se o governo está enfrentando resistência agora com a reforma da Previdência, será que ele vai ter capital político para outras reformas? Se o desgaste não vai ser extremamente grande? Sim, muito se fala que o governo acumulou, após as eleições, um capital político importante. Houve mudanças, inclusive, muito significativas no legislativo, com um apoio considerável ao governo. No entanto, o risco é de que ele perca esse capital político e se desgaste ao longo, e já está ocorrendo isso, talvez até por algumas falhas de comunicação, né, com a população e alguns ruídos dentro do próprio governo. Sim. Então, realmente, tem havido um desgaste e isso é muito preocupante. Na verdade, isso reforça a nossa pergunta do fórum. Agora, sem dúvida, se está atacando o problema a questão da reforma da Previdência, que é urgentíssimo. No entanto, existem várias outras reformas fundamentais. O Brasil, por exemplo, tem um sistema tributário que é considerado o mais complexo do mundo. Então, não só nós temos uma carga tributária alta,
se comparada a de países com renda per capita similar, países em desenvolvimento, mas também o custo que as empresas têm para recolher corretamente os tributos é muito alto. Sim. Tem que se ter uma equipe gigantesca de contadores e advogados e todos esses custos que nós chamamos de custos de transação e não de custos de produção, são custos que não têm a ver com a atividade fim das empresas. Sim. São custos necessários, é como o custo que a gente tem ao contratar uma segurança privada, quando na verdade bastaria que a segurança pública resolvesse o problema da criminalidade. Então é um custo que realmente não contribui. Né? Nós não estamos, as empresas estão gastando menos em pesquisa e desenvolvimento, menos em máquinas, em aumento de produtividade, para gastar em atividades meio, né? Sim. Apenas para o recolhimento de impostos. Então o Brasil é o país que, assim, ele, na comparação com outros, é o país mais difícil, mais complexo para se fazer o pagamento dos impostos. Bom, vamos falar do fórum também. A questão a gente já entendeu, as questões. Agora, quem são os debatedores? Quem são aqueles que vão falar, que vão palestrar? Por exemplo, entre os destaques do Fórum da Liberdade desse ano está o ministro da Economia, Paulo Guedes, que já foi convidado. Ele confirmou a presença e outros que a gente poderia destacar dentro da área. Bom, nós temos, no momento, 20 palestrantes confirmados, nacionais e internacionais. E o ministro Paulo Guedes, ele de fato foi convidado, a diretoria do IEE esteve em Brasília fazendo o convite presencialmente. O Paulo Guedes é uma pessoa sempre muito receptiva ao IEE, ele já esteve no Fórum da Liberdade no passado. No entanto, devido a todas as discussões e ao trabalho intenso que ele tem feito em Brasília, nós ainda não conseguimos confirmar a presença dele, Sim. apesar do convite. Imagino. Então é uma questão que ainda está em aberto, pode ser confirmada em cima da hora. Sim. Outros destaques, por exemplo, que tu te lembras agora, ou em áreas que vão ser tratadas, não só a área econômica, a gente tem outras áreas que estão envolvidas? Sim, na verdade nós trataremos não apenas da área econômica, das reformas econômicas, mas também da própria mudança de mentalidade que nós precisamos ter justamente para estar aberto às reformas. Né? Sim. Uma mudança no campo das ideias, para que nós possamos ser receptivos a essas reformas. Por exemplo, nós teremos aqui uma cientista política, Glória Álvares, da Guatemala, que ela é uma defensora das liberdades econômicas, políticas, sociais, uma cientista política que, Sim. inclusive, recentemente declarou que vai concorrer à presidência da Guatemala. Nós teremos, por exemplo, o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, uma das pessoas-chave na implementação do Plano Real. Enfim, teremos, por exemplo, Demétrio Magnoli, um cientista político e sociólogo. Né? Então, o Pedro Parente, um dos principais executivos do Brasil, recentemente foi presidente da Petrobras. O Flávio Augusto, um empresário muito famoso, que tem um trabalho bastante intenso, inclusive, nas redes sociais, né? O fundador da Wise Up. Então, nós temos um mix de palestrantes, tanto do lado da economia, quanto do lado do empreendedorismo ou das ideias, bastante interessante, como vem sendo a tradição do Fórum desde 1988. Caracteriza o Fórum pelos nomes de força. Vamos entender agora um pouquinho do contexto, especialmente do liberalismo. Né? O liberalismo, no Brasil, realmente, não só no Brasil, vamos botar nos Estados Unidos também, em outros pontos, há uma certa confusão. Né? Se a gente for imaginar que pessoas podem encarar o liberalismo de forma econômica, de uma maneira, mas em questões morais há um conservadorismo e esse mix de ideias gerou muita confusão para poder entender o que é o liberalismo hoje. Vamos resumir aqui, o liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas, né, que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. O que é ser liberal hoje em dia? Dá para ser liberal só na economia, por exemplo? Né, muitos liberais afirmam que a liberdade é indivisível. Então, para sermos verdadeiros liberais, teremos que defender tanto a liberdade econômica, liberdade política, quanto as liberdades sociais. Então, quanto à moral. Né? Sim. Então, na verdade, podemos dizer que a liberdade é a ausência de coerção.
O que nós queremos dizer com isso é que o governo ou o Estado não deve interferir nessas questões morais, porque isso parte da própria sociedade. Cultura, questões morais partem da própria sociedade. Sim. E, ao mesmo tempo, obviamente, nós defendemos as liberdades econômicas porque nós defendemos e acreditamos que o modelo de sociedade baseado na descentralização das decisões, ele promove um resultado melhor para todos. Sim. E a descentralização das decisões, nós defendemos que ela ocorra não só no campo econômico, com cada um de nós detendo propriedade privada para utilizar ela da forma como nós achamos melhor, de acordo com o nosso conhecimento das circunstâncias em que nós nos encontramos, mas também no âmbito político defender uma desconcentração do poder, que no Brasil hoje se encontra altamente concentrado na União. Então nós defendemos um verdadeiro federalismo que hoje o Brasil tem só no nome, né? E realmente uma descentralização do poder no nível do Estado. Ou seja, a União com muito menos poder e os estados e municípios com muito mais poder, até porque isso facilita o poder fiscalizatório do cidadão. As decisões estão mais próximas dele. Nesse ponto, sobre o Estado, né, no liberalismo clássico, se defende a diminuição e a mínima intervenção do Estado, especialmente nas relações econômicas, e se fala do inchaço da máquina estatal também. O que a gente pode imaginar? A crítica dos teóricos liberais é que o Estado brasileiro é muito inchado. E em cima disso, dessa perspectiva, qual a expectativa da direção do Fórum em relação ao governo Bolsonaro, que completa 100 dias hoje, né? Tentou, num primeiro momento, reduzir um número drasticamente dos ministérios, ficou no meio termo, não conseguiu essa redução por completo. Hoje, como é que vocês imaginam, dá para ainda caminhar nesse processo de desinchaço do Estado? Bom, o IEE ele é uma entidade independente, né? Ele não declara apoio a um partido, não suporta partidos políticos. É claro que pode-se dizer que nós somos entusiastas, pelo menos, das ideias econômicas ou de boa parte das ideias econômicas defendidas pelo governo. Por exemplo, nós apoiamos, de fato, as reformas propostas pelo Paulo Guedes, mas, realmente, pesa essa incerteza acerca do que vai ocorrer. O fato é que existe uma tendência ao crescimento do Estado, porque quanto mais o Estado acaba concentrando recursos, isso não significa que eles sejam revertidos para a sociedade ou para os mais pobres. Normalmente, quem captura esses recursos adicionais são os grupos mais organizados da sociedade que orbitam o poder. Sim. E esses recursos acabam sendo canalizados para esses grupos à custa de toda a sociedade, das grandes maiorias desorganizadas, dos esquecidos. Das Bancadas, pessoas... por exemplo? Podemos citar aqui desde sindicatos e inclusive patronais, né? Sim, sim. Grupos de grandes empresas, por exemplo, as campeãs nacionais, que foram muito favorecidas durante o governo Dilma, por exemplo, até partidos políticos. A bancada toma lá da cá, exatamente. Abre o cofre do governo. E a própria questão da concentração do poder e dos recursos na União acaba incentivando e aumentando esse toma lá da cá. Por isso, uma reforma federativa também é outra reforma importante que caminha junto com todas as outras. Diego, eu quero agradecer a presença e a todos do IEE que sempre nos atendem, são grandes parceiros aqui do programa para os debates. E queria que tu fizesse o convite oficial e o destaque oficial para que todo mundo em casa possa comparecer ao Fórum da Liberdade 2019. Exatamente. O Fórum da Liberdade ocorrerá na segunda e terça-feira, dias 8 e 9 de abril, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Começa na segunda-feira a partir das 16h30. E para os telespectadores do Conexão RS, nós estamos fornecendo um desconto especial de 20%. Opa! Por meio do código Conexão RS, tudo junto. Bacana! E as inscrições podem ser feitas no site www.forumdaliberdade.com.br. Eu vou pedir para a produção rapidamente colocar na tela para a gente o site. Então, você de casa, nosso querido telespectador, nossa telespectadora, é um momento muito produtivo para que a gente possa debater as ideias e o Fórum se propõe a isso com muita liberdade. Exato. O Fórum da Liberdade 2019, então, tem a sua página para inscrição, o horário e todas as informações você também pode ter através da página.
página, e na página você, na inscrição, aciona o código Conexão RS e você vai ter 20% de desconto. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento de coração por essa gentileza que estão fazendo com a gente e com os nossos telespectadores. Pode repetir o site, Diego, por gentileza? www.forumdaliberdade.com.br. Tá na tela, você está vendo aí, Fórum da Liberdade 2019, né? Falta pouco a contagem regressiva e a gente espera que o debate seja muito produtivo e a liberdade seja, né, uma das bandeiras que a gente vai defender para que o debate seja produtivo. É fundamental que o diálogo seja livre. Diego, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos do IEE. Nós que agradecemos, um grande abraço também. Um bom evento para vocês. Muito obrigado.